Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wellington, professor do Campus Penedo, Wellington Santos, professor de língua portuguesa do IFAL, Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, e nós estamos aqui hoje, né, dando as boas-vindas a vocês, agradecendo a presença de todo mundo, e continuar o trabalho que a gente já vem desenvolvendo no campus, a partir de um projeto de ensino chamado Laboratório Textual, que nós estendemos para este momento da pandemia com a realização de 2 encontros síncronos, um sobre crônica, um outro sobre conto, e agora nós temos uma sequência de pelo menos mais 2 webinários, agora junto com esse conjunto de outros webinários de outras áreas aqui do nosso IFAL, para continuar um pouco essa discussão, né, acerca dos textos, e por que a gente chama laboratório? E nesse caso, o texto dissertativo, argumentativo, pensando na nossa redação do Enem. E por que esse nome laboratório? É justamente pela natureza dessa metodologia que a gente vem desenvolvendo aqui com os nossos alunos e alunas, que é um trabalho de análise de textos dessa natureza, desse gênero, uma análise interpretativa no sentido de compreender as suas estruturas, em uma construção a partir desse entendimento, e, após essa construção, a reanálise dos textos produzidos pelos próprios alunos. Claro que essa dinâmica toda não é possível ser feita aqui neste momento, mas a gente vai fazer um recorte disso agora com vocês, e a gente vai começar falando um pouco das competências que são requeridas para a redação do Enem, fazer um resgate disso, para que a gente, na hora que nós estivermos analisando o nosso texto, que foi escolhido para hoje, a gente consiga vislumbrar onde é que essas competências estão sendo atendidas dentro do texto do aluno. E que a gente possa fazer algumas observações, tanto em relação à estrutura do texto, mas também de natureza gramatical, de natureza da construção do texto. Então, eu vou pedir permissão aqui para que a gente faça a apresentação do texto que nós escolhemos para hoje. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes da apresentação, como eu disse, a gente vai falar sobre as competências. Fiquem à vontade para colocar perguntas, observações, seja no chat ou abrindo aqui os seus microfones para fazer a sua pergunta, né, solicitando a fala. Gostaria de saber se vocês já estão vendo. Então, nós temos aí, apareceu para vocês, né, as competências que nós trouxemos. Olha, o Enem trouxe, a gente tem redação de vestibular há muito tempo, né, mas o Enem trouxe uma característica diferente. O Enem fez um ajuste no gênero, e um desses ajustes é em relação ao tamanho. A gente tem um gênero textual com características bem peculiares e que precisa atender a um tamanho específico, que são aquelas 30 linhas. Então, é necessário ter muito cuidado, ter muito preparo, muito treino, conhecer bem essa estrutura, para que a gente consiga atender dentro desse espaço que nos é destinado, atender às características do texto, construí-lo da melhor forma possível, e assim a gente conseguir o êxito. Então, como vocês sabem, nós temos 5 competências que são requeridas pelo Enem, e eu vou fazer um destaque aqui. Claro que a gente está repassando, vocês já conhecem essas competências, já devem ter visto algumas vezes, mas a gente vai fazer aqui um destaque sobre uma dessas competências aqui. A competência 1 é em relação ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É aqui onde serão avaliados os nossos possíveis desvios em relação à escrita formal da língua portuguesa. E aí vem aquela velha discussão, né, do que é certo, do que é errado, que hoje a gente trata como formal ou informal, como adequado ou inadequado à situação de produção de texto ou à situação de comunicação. Nesse caso, a situação de produção deste gênero é uma situação de escrita formal. Então, a gente precisa atender ao máximo às prescrições gramaticais formais dentro da construção do texto. Então, aspectos como ortografia, concordância,
regência, pontuação é um grande problema, né? A gente acha que uma vírgula não é nada, mas uma vírgula, inclusive, gera perda de ponto para o candidato, e a pontuação, especialmente a vírgula, o ponto e vírgula também, trazem muita dificuldade. Então, a gente, quando analisa alguns textos com vocês, a gente faz essa análise dentro dos textos da vírgula, onde é que está adequada ou inadequada, né, para que vocês compreendam esse uso para além das situações de prescrição na regra, para textos reais mesmo, textos construídos por colegas de vocês, de outras instituições, e textos construídos por vocês, alunos e alunas aqui do nosso Instituto Federal de Alagoas. Então, essa é a competência 1, é aquela básica mesmo, né, do saber escrever, como vocês já pontuaram aqui na nossa prévia hoje. A competência 2 aí tem a ver com a forma, né, compreender a proposta da redação. Esse é um momento muito importante. O primeiro passo para a escrita é a gente compreender o que é a proposta da redação que está lá disposta para a gente pede, qual é o tema, né, que a gente vai precisar trabalhar. Se a gente não compreende bem daí, a gente já começa o nosso trabalho de forma errônea. E um detalhe importante é essa aplicação do conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Então, a gente costuma dizer o seguinte: não é importante para a construção deste gênero somente conhecimentos da língua portuguesa. Na verdade, são conhecimentos diversos de várias áreas, filosofia, história, literatura, sociologia e etc., biologia, enfim, geografia. A ideia da redação do Enem é saber qual é o nosso nível, enquanto candidato, de conhecimento de diversas áreas. É a nossa capacidade de migrar em diversas áreas, fazendo uma congruência no sentido da argumentação do texto. E, claro, tudo isso dentro daqueles limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa, que é esse texto construído em linhas e parágrafos, nesse formato, que é dentro daquele limite também das 30 linhas, claro. E aí a gente precisa planejar esse texto muito bem, para que a gente consiga atender isso dentro do tamanho que nos é permitido. A competência 3 mede a nossa capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Tudo isso na defesa de um ponto de vista. Não é novidade para ninguém mais que o objetivo desse gênero, é defender um ponto de vista. O meu ponto de vista enquanto escritor de texto. Para isso, eu vou precisar selecionar, organizar, e isso precisa ser feito na fase de planejamento do texto, o que a gente chama de esqueleto, de esquema, há outros nomes diversos para essa fase, para que eu selecione as opiniões, os argumentos, para defender essas opiniões da melhor forma possível. Quais são as estratégias argumentativas que eu vou usar para defender a minha opinião, para defender o meu ponto de vista. E, claro, a interpretação é essencial, desde o início, já da interpretação do tema, para a gente balizar toda a nossa argumentação. Na competência 4, é analisado o nosso conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí, além do que eu já falei sobre estratégias argumentativas, tem um ponto de destaque nessa competência, que é o uso adequado dos nossos conectivos, dos nossos conectores, dos nossos termos de conexão entre parágrafo e outro, e também entre termos dentro do mesmo parágrafo, Então, o uso, por exemplo, adequado das conjunções é muito importante para essa construção, para essa competência. E aí, dentro do nosso texto, a gente vai verificar alguns exemplos disso. E a competência 5 é aquela que eu queria dar o destaque, que é a proposta de intervenção para o problema abordado, e com aquele detalhe do respeito dos direitos humanos. E por que, Wellington, você quer dar destaque a isso? Não é que essa competência 5 seja mais importante que as outras. Não. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, no entanto, é uma competência que só ela
E aí as outras competências permeiam o texto inteiro, tá? Mas a competência 5 permeia de forma específica o parágrafo de conclusão. E aí há uma diferença muito grande do Enem para as outras redações que nós fazíamos antes do Enem, que é a importância da proposta de intervenção. Porque antigamente, os que são um pouco mais experientes vão lembrar, não havia necessidade de fazer-se uma intervenção na conclusão. Havia diversas formas, e há diversas formas de concluir um texto de natureza dissertativa argumentativa. Porém, o texto do Enem nos leva na direção da intervenção. E aí tem uma reflexão muito importante para nós fazermos. Não somente para esse texto, mas para as nossas vidas, inclusive. Porque o texto fala de quê? De interpretar fatos, né? A gente já viu até aqui dentro dessas competências. Interpretar fatos, interpretar acontecimentos, interpretar opiniões, construir argumentos para defender ponto de vista, né? Então, eu tenho tudo isso que gira em torno da tese, a opinião e do argumento. Então, eu localizo um problema, eu identifico, interpreto um problema, opino sobre ele, eu dou um ponto de vista sobre ele, eu vou buscar argumentos, porquês, justificativas para esse meu ponto de vista, e aí, até aqui, tudo bem, é o que sempre foi feito. A partir daqui é que a gente tem uma coisa diferente, específica do Enem, que é o foco na intervenção. Propor uma, duas, três, que seja, propor uma possibilidade de resolver o problema. Então, em linhas gerais, não basta só eu vislumbrar, compreender, entender o problema, não basta só eu opinar sobre ele, né, qual é a sua importância dentro da sociedade, não basta só eu argumentar para defender o meu ponto de vista. É essencial que eu seja alguém, um jovem, um aluno, ou até mesmo um ex-aluno propositivo. Né? Então, a ideia aí é avaliar a nossa capacidade de propor soluções para os problemas. Então, vai além de identificá-los. Vai, principalmente, na linha de qual é o meu nível de intervenção, de proposição, como é que eu faço isso, como é que eu vislumbro, como é que eu defendo isso na minha vida social como cidadão e, claro, dentro desse texto. Então, essa é uma reflexão importante, específica, que eu trago sobre essa competência 5, para que a gente dedique uma atenção um pouco maior a ela, no sentido de deixá-la o mais clara, detalhada possível, né, identificando quem são os seus agentes, quem é que vai fazer acontecer essa proposta de intervenção, qual é o seu objetivo, o que é que ela vai gerar de bom para a sociedade, né, a quem ela vai atender. Então, esse é o destaque que eu queria fazer em relação a essas 5 competências, e a gente vai partir agora para o texto que nós selecionamos para este momento de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação sobre o que nós falamos até aqui? Bom, então, já que ninguém se manifestou, a gente vai para o nosso texto aqui, tá? Vocês vão perceber que nós temos alguns termos em destaque aí, e aí no momento certo vocês vão entender por quê. Nós pegamos uma redação do Matheus Cardoso, de 2018, né? Onde se tinha o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Acredito que alguns de vocês devem lembrar esse tema e esse Enem 2018. Vamos primeiro fazer o seguinte, né? Dentro da construção do texto dissertativo argumentativo no formato para o Enem, aquele entendimento médio de quantidade de parágrafos, né? Vocês devem recordar-se disso, que todo mundo fala isso, né? Não existe uma quantidade cravada, óbvio, mas dentro da estrutura do gênero e dentro do limite
que nós temos, há uma média que vai circular entre 3 e 6 parágrafos. E por que essa média? Por conta dessas limitações que a gente tem, né? Da limitação de tamanho mesmo. Então, dentro da organização do texto, a gente tem um parágrafo que necessariamente é para introduzir o tema, introduzir a discussão, trazer esse tema como um tema pertinente para a nossa sociedade. Pode-se, em alguns modelos desse gênero, dizem, e esse é um exemplo aqui, dizem, nos orientam no sentido de apresentar já os argumentos que eu vou desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. E, claro, como eu frisei agora há pouco, o parágrafo de conclusão. Então, isso vai depender a gente vai ter no mínimo 3, né? Um para a apresentação, ou para a introdução, um outro para o desenvolvimento e mais um para a conclusão. Esse é o mínimo, do mínimo, tá? Mas digamos que eu apresente 2 argumentos no meu desenvolvimento, eu vou precisar direcionar isso em 2 parágrafos, para que isso fique mais claro, mais visível, mais palpável para o leitor. Se eu apresentar 3 argumentos, e aí já é um número razoavelmente bom, né, dado o tempo, o espaço, eu vou ter 3 parágrafos de desenvolvimento, mais o de introdução e de conclusão dá 5. E aí 4 já seria uma situação bem específica, a média vai por aí, entre 3 e 5, a média na maioria dos casos. Então, isso já está bem incorporado na nossa mente, acredito que sim. Este modelo aqui é um modelo muito difundido nas escolas, porque é um modelo que possibilita aquele aluno que tem até um conhecimento menor dessa estrutura, deste gênero, fazê-lo de uma forma relativamente fácil. Então, a gente vai, à medida que a gente vai analisando cada parágrafo, a ideia é que a gente vai pegando o que a gente chama de tópico frasal, que é a ideia básica desse parágrafo, o objetivo básico dele, e vai localizando também alguns argumentos que são utilizados acerca desse tópico frasal, dessa ideia básica. O texto começa da seguinte maneira. Alguém quer ler, quer fazer a leitura deste parágrafo? Para deixar nosso momento mais interessante? Alguém se dispõe a ler este parágrafo apenas? Ou, se vocês gostarem muito da minha voz, eu posso continuar. Hoje não, Tassiana. Todo mundo é tímido, né? Eu também sou tímido, minha gente. Bom, então eu vou fazer a leitura. O advento da internet possibilitou um avanço nas formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Então, qual é o desafio aí? Ele trouxe aqui, né, a manipulação, o controle dos dados nossos na internet, que é o tema proposto. Mas antes disso, o que é que ele fez? Ele contextualizou, o Matheus trouxe a importância disso, a pertinência desse assunto para a nossa vida, antes de entrar no que a gente chama de argumentos, para o que ele vai defender. Na verdade, ele já defendeu aqui que este é um grande problema, que este é um enorme desafio. Está aqui grifado em azul. Então, vejam, o advento da internet possibilitou, um avanço nas formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Essa é uma introdução, né, geral que contextualiza o nosso tema, que é a internet, mas não sobre a internet como um todo, e sim sobre o controle e a manipulação de dados nossos. E aí ele faz uma introdução com o no entanto, que a gente vai tratar mais à frente. A venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema.
Então, dentro desse grande mundo do advento da internet, o grande problema que se fala, que se tem aqui neste texto, apresentado neste texto, é a venda de dados, que ele reforça aqui o controle e a manipulação, né, é um grande desafio. Então, o que é que ele faz aqui até onde está marcado aí de desafio? Ele apresenta para a gente qual é o ponto de vista dele, qual é a opinião dele sobre o tema que foi posto. Né? Normalmente, minha gente, os temas que são apresentados são temas que revelam problemas sociais nossos. Então, todas as redações, praticamente, vão, dentro da sua apresentação, tratar esse tema como um problema, como um desafio, como uma questão a ser resolvida pela sociedade, né, como algo que traz grandes prejuízos ao povo brasileiro, enfim, coisas nesse tipo. As introduções, ou seja, os nossos pontos de vista e, consequentemente, né, a nossa tese, vai circular sempre nessa direção. E aí vem mais uma diferença do Enem. Pode ser que em determinado tema alguém possa achar que aquilo não é um problema social. E vocês devem recordar uma discussão que surgiu, né, até durante o próprio Enem, de algumas redações que saíam, como a gente diz assim, esculachando Deus e o mundo, aquela coisa do contra, né? Da revolta, do não sei o quê. E aí foi a partir dessa discussão, né, e outras coisas também, gente que fazia coisas inimagináveis, que não tinham nada a ver com o gênero, incluíam dentro dos textos, enfim. Mas especificamente sobre isso, sobre essa mácula em relação aos direitos humanos, é que houve uma determinação, vamos dizer assim, de que não se ferisse os direitos humanos dentro do nosso texto. E aí, claro, esse é um elemento que nos direciona para que nossas teses tenham mesmo essa natureza no sentido de defender os direitos humanos e de que os problemas que são apresentados na proposta, no tema, são realmente problemas a serem vislumbrados pela sociedade. Então, as introduções, no geral, vão nessa linha, tá? E a partir daqui, o que é que ele faz? Esse é aquele modelo que nós dissemos aqui agora há pouco, que é aquele modelo de apresentar na minha introdução a tese e apresentar os meus argumentos de forma sintética. Os argumentos que, necessariamente, eu vou precisar desenvolver nos parágrafos seguintes, um em cada um. Então, esse conectivo, né, que introduz de forma conclusiva aqui, que a negligência por parte do governo é um dos argumentos que ele coloca, é um dos porquês para esse grande problema, é um dos porquês para esse grande desafio, é a negligência do governo, e outra é a forte mentalidade individualista dos empresários. Então, nós temos dois grandes argumentos que vão ser defendidos pelo Matheus aqui neste texto, a partir dos parágrafos 2 e 3. Então, dentro desse esquema de construção, vejam, quando a gente lê, vocês não leram ainda os parágrafos seguintes, mas quando a gente pega esse modelo e a gente pega esse parágrafo, a gente já tem uma ideia do que é que vai ser trabalhado no texto como um todo, com exceção da conclusão. Mas aqui ele já diz qual é a opinião dele, qual é a tese dele, que é um desafio, que é um problema mesmo, quais são os argumentos que ele coloca como causas desse problema. A negligência do governo e a mentalidade individualista dos empresários. Acredito que compreendem. Se qualquer dúvida, é só falar. Então, necessariamente aqui, a gente vai ter que ter esses dois pontos detalhados através das estratégias argumentativas que ele escolheu, no sentido de tentar provar isso, né, tentar mostrar que isso que ele disse é válido, que é realmente um desafio. São os porquês desse desafio. Então, vocês devem lembrar que quando a gente constrói o nosso esquema, a gente põe logo a nossa opinião, nossa tese, e já pensa no porquê, né, para induzir o nosso raciocínio a ir aos argumentos.
Então, os porquês escolhidos pelo Matheus Cardoso foram esses. Podemos descer para o parágrafo 2º, ok? Ou alguma pergunta sobre este? Bom, todo mundo em silêncio, ou vocês estão entendendo tudo ou nada, né? A gente vai saber depois. Em primeiro lugar, né, ele já introduz aí o primeiro argumento dele. Jamile, vai ler agora? Ótimo. Fica à vontade, Jamile. Jamile não vai dar o prazer da voz dela por enquanto. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais. Ah, caiu. E a manipulação do comportamento nas redes. Como é que ele começa aqui, minha gente? Ó, ele ressalta a ausência de medidas governamentais para a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento. Vocês vão perceber lá embaixo que essas medidas governamentais que ele coloca aqui como ausentes hoje, ele vai colocar como uma proposição na conclusão. Então, ele já encadeia, já liga um argumento em relação ao problema a uma solução. Ele diz aqui que isso não existe, e lá embaixo ele diz que isso deve passar a existir. Vocês entendem a conexão entre o argumento que ele põe aqui e a conclusão, a proposição da intervenção? Vocês não viram ainda, mas vocês vão perceber. Estou destacando agora para vocês já chegarem lá embaixo ligados. Segundo, e aí agora ele faz o quê? O que é que a gente chama aqui? Aí ele já traz uma estratégia argumentativa para reforçar o que ele disse no início. Essa estratégia, vocês devem lembrar, é a citação. E nesse caso, né, galera, a citação indireta, né? Visto que ele fez o quê? A gente chama de paráfrase, né? Ele interpreta, põe com as palavras dele a ideia do Thomas Hobbes, e aí não seria necessário as aspas, não seriam necessárias somente mesmo a referência, como ele fez aqui. O Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Observem o objetivo dessa citação. A gente sempre diz o seguinte: citação é uma estratégia argumentativa importante, desde que bem usada e bem contextualizada. Essa citação, logo depois, a introdução que ele faz do parágrafo, vejam, serve para reforçar o que ele disse antes, que não existem medidas governamentais para combater esse problema. Aí ele pega a citação de Hobbes, dizendo que o Estado é responsável por garantir o nosso bem-estar. Portanto, responsável também por essas medidas. E aí ele traz o contraponto. Existe isso na teoria, mas isso não ocorre na prática no Brasil. E aí ele complementa agora com a fala dele mesmo, né? A citação aconteceu aqui, onde está marcado. Aí ele volta para a fala dele, Matheus. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Esse argumento que ele construiu aqui, minha gente, ele tirou de onde? Da percepção que ele tem disso em relação ao que acontece no nosso dia a dia. Como é, e aí, minha gente, qual é a grande dificuldade das pessoas em argumentar referente a temas diversos? É a falta dessa percepção, a falta do conhecimento de diversos temas que são de ordem social, que são problemas sociais. E aí é aquela velha máxima que parece clichê de professor de português, mas é verdade. É necessário que a gente leia, que a gente esteja antenado dos problemas sociais. Leia de diversas formas, né? A gente pode ler, a gente não lê só texto escrito, né? Então, fique ligado nas notícias na internet, fique ligado nas notícias de jornais, sites, leia sites de notícias, claro que tudo isso confiável, né? De instituições confiáveis. Porque aí tem um outro problema que são as fake news. Mas essa é uma outra discussão.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para que eu tenha uma boa argumentação sobre algum tema, é imprescindível que eu o conheça. E eu conheço através de leitura de diversas formas, como eu acabei de dizer. Leitura de mundo, tá? Então, ele fez isso a partir daí. Conclui o argumento dele dizendo que a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Aqui tem um detalhe em relação à vírgula, que a gente vai falar depois. O que é que ele faz aqui? Ele conclui esse parágrafo colocando uma relação de causa-consequência, que é uma das estratégias argumentativas que a gente tem para construir esses textos. O que foi que ele disse no período anterior? Que por conta da falta de atuação nas autoridades, que ele já antecipa no início do parágrafo e reforça com Hobbes, ele diz que por causa disso, vejam, ó, por causa disso, as empresas ficam o quê? Impunes, sentem-se livres para fazerem o que quiser, para invadir nossa privacidade e vender as informações para o direcionamento de propaganda. E isso gera um problema, gera uma consequência, que é o que está destacado aqui. A nossa opinião é influenciada, né? São duas consequências, na verdade. Uma, a influência sobre a nossa opinião, e outra, o nosso direito à liberdade de escolha, que é ameaçado. Entendem a conexão que há entre todos os períodos que ele põe no parágrafo dele? Então, isso é o que quando a gente fala em texto coeso, quando a gente fala, né, lá num texto claro, uma organização clara e consistente, no repertório sociocultural, que isso permeia tanto a competência 2 quanto a competência 3, são construções dessa natureza, em que um período do próprio parágrafo está intrinsecamente ligado ao outro. Né? Primeiro ele apresenta, depois ele põe uma citação, ele apresenta o argumento, que ele já citou na introdução, corrobora isso por uma citação, depois faz uma ligação entre esse argumento, através de uma observação que ele faz na nossa vida, e faz uma ligação disso com consequências, a relação causa-consequência. Então, nós temos aí, neste parágrafo, em termos de estratégias argumentativas, a citação, né, e a relação causa-consequência. Duas estratégias argumentativas dentro deste parágrafo. Além disso, aí ele já parte para o segundo. A busca pelo ganho pessoal, acima de tudo, também pode ser apontado como responsável pelo problema. Aí ele já traz um outro fator, um outro motivo, uma outra causa, um outro argumento. Fez a mesma fórmula, trouxe o argumento dele, que é aquela busca por ganho pessoal. De quem, minha gente? Dos empresários. Traz de novo a estratégia argumentativa da citação, mas com a mesma qualidade de conexão com o texto. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Vejam, percebam a conexão que há entre o que está destacado aí e o que ele já aponta no início do parágrafo como seu segundo argumento, que é o lucro das empresas. O que é que ele faz na sequência após a citação? Ao vender dados particulares e manipular o comportamento dos usuários, que é o que ele diz que acontece no parágrafo anterior, né? Empresas, só que agora ele vai tocar em relação à participação das empresas nesse processo. Empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Ele reforça, né, a tese que ele já colocou e faz novamente, como ele fez no final do segundo parágrafo, através de um conectivo semelhante, estão vendo? Dessa forma, desse modo, que tem o mesmo valor semântico, trazem o mesmo sentido, ele faz o mesmo esquema de causa e consequência. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento do meio digital.
Além, minha gente, de fazer essa conexão de causa e consequência, que é o mesmo esquema de argumentação que ele usa no parágrafo 2, usa no 3, além disso, ele já faz uma coisa aqui que é antecipar o que ele vai propor, antecipar mais uma vez o que ele vai propor no último parágrafo, como intervenção. Ele já faz um link com o último parágrafo. É a segunda vez que o Mateus faz isso aqui no nosso texto. Então, vejam que os dois parágrafos que nós acabamos de ler, um traz o argumento 1, que está apresentado aqui na introdução, o outro traz o argumento 2, que está também apresentado na introdução. Cada um no seu quadradozinho aqui, no seu parágrafo, claro que bem introduzidos e bem ligados, interligados. Eu não sei o que foi isso que aconteceu agora, preto aqui. Foi algum problema aqui, mas ele sai já. Saiu. Vamos para o parágrafo de conclusão, para a gente agora esmiuçar o texto em outras vertentes, né, com outras observações. Infere-se, deduz-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. O que é que ele fez aqui? Ele faz o que a gente chama de retomada da tese. Dentro dos esquemas dissertativos, uma possibilidade para a conclusão é iniciá-la retomando a tese que você apresentou lá no início do parágrafo 1 da introdução. É o que ele faz aqui. Né? A partir do conectivo conclusivo, portanto, ele retoma o que ele já disse lá em cima, que é o problema, né? Que é o que está posto na tese, é o problema a ser resolvido. A partir daqui, ele vai trazer as proposições, que são duas. E vejam quais são os elementos que ele coloca dentro dessas proposições. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, vejam que ele deixa intercalado, né? E aí a gente faz a pergunta, quem deve atuar em favor da população? O dever atuar em favor da população, através da criação de leis que proíbam a venda de dados, é o quê? O que se vai fazer? Uma coisa importante na nossa proposição é dizer quem vai fazer. Quem vai atuar nessa proposta? O governo federal. Então, é do governo federal essa responsabilidade, de acordo com a proposição do Matheus Cardoso aqui. Né? E aí ele coloca isso intercalado, né? Por isso essas duas vírgulas que ficam entre o governo federal, que é o nosso sujeito, e o deve atuar, que é a nossa locução verbal aqui. Deve atuar em favor da população como? Né? Quem, o que, como? Criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. Para quê? Por quê? Com que objetivo? O que é que isso vai gerar de ganho para a população? Está aqui na sequência, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Então, nós respondemos, nós não, o doutor aqui, doutor Matheus Cardoso, respondeu a 4 perguntinhas básicas dentro dessa proposição de intervenção dele. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e com que objetivo, que ganho, que impacto isso vai gerar. São 4 perguntinhas básicas que você vai ter que responder no momento que você vai propor uma intervenção lá na sua conclusão. Claro que vocês sabem que pela limitação de tamanho do texto, não vai ser como, não há como você fazer isso com detalhes. Mas é necessário que você diga. É o que ele fez aqui. Aí ele parte para a segunda proposta de intervenção, através do conectivo além disso, e aí ele aponta quem é o outro agente da intervenção dele, é a sociedade. Fez o mesmo esquema aqui, colocou deixou intercalado aqui uma pequena definição da sociedade, né? Um conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais. Isso é importante, porque isso dá força à argumentação dele. Né? Ao invés de dizer a sociedade deve atuar, quando ele diz isso que está intercalado, ele
joga mesmo a bola para cima da gente, diz que essa é a nossa obrigação. Assim como ele faz isso com o governo federal, dizendo que é a instância máxima de administração executiva, ou seja, é ele mesmo que tem que conduzir esse processo. Então, além de dizer quem, ele, com esses dois termos que ele faz, ele dá um elemento que é muito importante para a argumentação, é dizer o porquê de ele ser o agente. O que é o governo federal? Porque é a instância máxima da administração executiva. Por que é a sociedade? Porque somos nós, os indivíduos, que deveríamos compartilhar valores culturais e sociais. Mas ele diz que compartilham, né? A sociedade, então, deve atuar em conjunto, né? E combater a manipulação e o controle de informações. É o que a sociedade tem que fazer, tá vendo? Ele disse quem, ele disse até por que esse quem, ele disse o que é que vai te fazer, atuar em conjunto para combater a manipulação e esse controle de informações, que é o problema. Ele diz como, de que forma isso vai fazer, boicotes e campanhas de mobilização. E aí ele diz, ó, para que os empresários se sintam pressionados e sejam obrigados a abandonar a prática. Seguiu, mais uma vez, o roteiro ideal para a proposta de intervenção, o AS. Ele colocou aí duas. Quantas propostas eu devo ter na minha conclusão? Aí depende de você, da sua capacidade de visualizar o problema, da sua capacidade de leitura do problema e, principalmente, da sua capacidade de proposição acerca dessa leitura. Pode ser uma, podem ser duas, três, enfim. E também depende do tamanho do seu texto, do limite que você vai ter para construir o seu parágrafo de argumentação, de conclusão, melhor dizendo. E ele faz uma coisa nova, não vou dizer nova, mas que não é tão comum ainda. Derramou tinta, né? É uma coisa que não é tão comum, mas que é excelente, tá? Que não há nenhum problema em fazer isso. Pelo contrário, ele concluiu, né, trazendo uma citação de Rousseau, que fecha com chave de ouro, vamos dizer assim, as propostas que ele dá e, principalmente, os atores que ele apresenta como responsáveis, que são o governo e nós, como sociedade. Então, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Então, esse é mais um caso em que a estratégia argumentativa da citação, que normalmente, minha gente, entra nos parágrafos de desenvolvimento, mas nada impede, é muito bem-vinda, aliás, desde que bem fundamentada e amarrada a contexto, que venha na introdução ou na conclusão. A citação pode vir em qualquer lugar do texto. Na maioria dos casos, vem no desenvolvimento, mas não é regra, tá certo? Aqui a gente tem uma análise do texto, que é a análise do texto pela visão geral, pegando os elementos que ele usa para construir a sua tese, construir os seus argumentos e construir a sua proposta de intervenção. Eu gostaria agora de a gente partir para uma terceira fase, que é abrir para que vocês se posicionem aí, vocês estão muito calados e isso é preocupante. A gente tem quase uma hora do nosso evento aqui, a gente tem ainda alguns minutinhos para ficar brincando, né, no bom sentido, se divertindo aqui com esse texto. Eu trouxe alguns elementos que grifei aqui, que a gente vai observar em relação à competência 4, né, que é dos conectivos, de analisar os conectivos. A competência 5 está contida aqui, especificamente nesse 2, aliás, nesse último parágrafo, competência 5. E aí a gente vai observar mais alguns outros detalhes também de natureza gramatical. Letícia está dizendo que tem muita dificuldade para fazer a conclusão sempre. Ótimo. Então, podem colocar aqui um pouquinho, para depois a gente vai voltar para uma análise numa outra perspectiva. Mas eu quero dizer o seguinte, o que é que eu posso dar como conselho, vamos dizer assim, a você em relação a isso? Volto a dizer, a importância da leitura, de ficar ligado, antenado nos temas que estão em pauta na discussão social, é essencial, porque a gente ganha elementos. A gente ganha, inclusive, minha gente, através dessa leitura, de ficar antenado mesmo, ligado. Tá? Ligado no que ocorre. Então, tem que ficar, de alguma ou de algumas maneiras, ligados, antenados no que ocorre, porque essas ideias, inclusive, que surgem, Jamile e demais,
essas ideias que surgem para a proposição, tanto quanto para a argumentação, não nascem da iluminação nossa enquanto pessoas. Nascem de uma construção argumentativa que a gente faz a partir do que a gente discute com os outros, através do que a gente lê, através do que a gente ouve na rádio, ouve na TV, o que a gente lê na internet, o que a gente lê em livros. Então, a nossa argumentação para tudo, para todos os temas, surge a partir daí. A gente vai dialogando com o que a gente ouve das pessoas, com o que a gente lê, a gente discute, a gente concorda com isso, discorda com aquilo, mas tudo isso vai nos ajudando a construir a nossa própria argumentação. Então, essas ideias que ele coloca aqui, as ideias que eu coloco quando eu construo meus textos, por exemplo, não nascem somente da minha cabeça, nascem dessa discussão, desse diálogo que há entre o que eu penso e o que as outras pessoas pensam, o que está sendo discutido, né? O que eu concordo e o que eu não concordo também são importantes dentro dessa construção. Tem mais alguma? Não, obrigada, não acabou ainda não, viu, Jamília? Vocês aguentam mais uns 15 minutinhos? Porque eu queria fazer um destaque em relação a esses termos que a gente grifou, que são importantes na construção do texto. Quando a gente constrói o texto, e quando a gente fala principalmente de coesão textual, há a gente tem, por exemplo, coesão textual e coerência, que são dois conceitos diferentes. A coerência está no campo das ideias. Quando é que o meu texto é coerente? Quando ele diz claramente o que eu queria dizer. E se a gente detalhar um texto, como a gente tentou fazer aqui, a gente compreende a ideia do Matheus Cardoso. Matheus Cardoso acredita nisso, pelas razões X e Y, e Matheus Cardoso propõe que isso possa resolver o problema que ele expôs. Essa é a linha de raciocínio, entendem? Então, o importante para a gente construir bem esse gênero é desenvolver uma prática da linha de raciocínio nessa construção. Por isso que eu gosto de, além de construir junto com vocês, analisar junto com vocês textos já construídos de outros ou os textos nossos também, obviamente, né? Dentro do trabalho nosso aqui mais efetivo no campus, vocês sabem que a gente constrói, vocês constroem, trazem para cá, a gente apresenta os textos com os problemas que eles têm mesmo, para que a gente vá verificando, olha, eu errei aqui nesse momento, mas eu vou corrigir isso e no momento seguinte eu já não vou errar mais. Então, além de analisar um texto bom, né, excelente como esse, que serve como parâmetro, também é importante, é necessário a gente analisar textos que não são tão bons, que não estão tão bons, que carecem de uma melhoria, para que a gente saiba onde melhorar e como melhorar. Então, são dois movimentos diferentes que a gente tenta fazer aqui no nosso laboratório textual. E aí, claro, se vocês quiserem, a gente pode amarrar. Se você quiser falar, viu, Jamil, você está colocando algumas observações aqui de um curso que você fez. Se você quiser colocar aqui, pode abrir a voz. É importante para socializar conosco, né, com os colegas, essa experiência positiva que você teve. Se quiser falar, fique à vontade, viu, Jamil? Pode pedir a voz aí, pode abrir o microfone, se quiser falar. Márcio, o pessoal está perguntando sobre o curso de frequência aí. Tá me escutando, professor? Ou sim, fique à vontade. Boa tarde, né? Boa. Meu nome é Jamile. E eu, nessa quarentena, né, já, porque o campus não estava tendo aula, eu comecei a fazer cursinho online, porque, felizmente, os meus pais tinham condição de pagar e eles começaram a pagar um cursinho online para mim, para o Enem, né, no caso, 2020. E também pagaram um cursinho de redação para mim. E acho que alguns já que conhecem, que é uma youtuber muito conhecida, que é a Débora Labim. Ela não é formada em português, mas ela trouxe a experiência dela e
da irmã que ajudou várias pessoas, e ela fez esse curso. E ela mostrou vários detalhes, assim, que depois até eu fui olhar minha redação do ano passado, que eu achei que tinha arrasado. E eu olhei e vi que realmente minha redação não estava tão boa. E uma das dicas que ela deu foi exatamente na hora na competência 3, de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentar em defesa de um ponto de vista. Ela falou que era bom, nesse caso, para mostrar que sabe mais do que os textos motivadores, utilizar informações verídicas, ou seja, por exemplo, informações que saíram no jornal, ou na televisão, para que quando o professor que for corrigir a redação da gente, ele, por exemplo, for verificar se aquele fato é realmente verídico, ele olhar, tipo, pesquisar lá na internet, sei lá, assassinato de não sei o que, por exemplo, e tá lá o fato noticiado, porque ela disse que isso ajuda muito também na nossa nota. Além, né, de que ela deu várias dicas, ela disponibilizou uma apostila e ela mostrou, tipo, várias formas de, como eu posso dizer, de estrutura textual, e frisou que uma mais simples é exatamente como a que o senhor mostrou aí do Mateus, que é de 4 parágrafos, que é exatamente a introdução, mostrar o problema, né, e o porquê de ser um problema. No terceiro parágrafo, mostrar o que impede do problema ser resolvido, e no final da intervenção. É isso que eu aprendi no curso. Muito bom, Jamile, obrigado. Então, é isso mesmo. Em relação ao que você colocou, obrigado mesmo pela participação. Em relação ao que você colocou, esses dados de pesquisa, né? De pesquisa, de reportagens, enfim, são, inclusive, uma das estratégias argumentativas, né? Que é o uso de dados mesmo, às vezes até de dados estatísticos, uso de informações publicadas, né, por instituições respeitáveis. Então, isso é muito bom, porque realmente dá um peso maior à nossa própria argumentação. Inclusive, eu queria combinar com vocês aqui no final, porque a gente tem, na semana que vem, na próxima segunda, pelo menos mais um outro momento como esse, e eu estava pensando em falar das estratégias argumentativas, das principais estratégias argumentativas, de ver isso com vocês. E aí, se vocês acharem legal, eu queria propor isso aqui para que, né, seja algo que também atenda às expectativas de vocês, ou se uma outra coisa, né? Eu estou pensando em duas opções: ou a gente trabalhar com texto que vocês possam me enviar durante a semana para que a gente possa avaliar e trabalhá-lo aqui, um texto de vocês mesmo. Se alguém tiver essa disponibilidade e quiser me enviar por e-mail, a gente pode trabalhar isso, e aí, além disso, a gente dá uma pincelada nas principais estratégias argumentativas. Eu pensei nessas duas possibilidades, né, para a gente ter uma dinâmica um pouco diferente da que tem hoje, né, para que não fique Vocês podem mandar, né? Então, estou vendo que vocês já estão colocando aqui no chat, fica aberto, então. Eu vou colocar meu e-mail aqui, meu e-mail pessoal mesmo, e vocês podem mandam para mim, tá? Por e-mail. E aí, se vier mais de uma, eu vou escolher uma, tá? E aí a gente vai fazer uma análise semelhante à que está aqui. Claro que vocês vão mandar sem a identificação, sem o nome. A gente não vai colocar a identificação aqui, tá bom? Prefiro que vocês mandem até assim, com digitado, que é para evitar também identificação de caligrafia. E aí a gente faz sem identificar, a não sei que você mesmo queira, né, que identifique, mas sem identificação, mas que seria uma construção aqui. Eu vou deixar aberto o tema para vocês ficarem bem à vontade. Vocês me mandam, sei lá, até quarta-feira, para que eu também tenha um tempo também de passar um olho, pelo menos, no texto. Acho que até quarta, quinta, sexta, no máximo.
E aí a gente pode fazer essa análise aqui, também juntos, e, além disso, eu vou trazer algumas estratégias argumentativas para a gente trabalhar, tá certo? E aí, dentro dessas estratégias, a gente fatalmente vai falar dessa que Jamile colocou. Eu destaquei aqui alguns pontos que têm a ver com aquela competência 4, que é da construção do texto, da coesão textual, através dos conectivos. Então, vejam a importância que os conectivos têm na conexão entre um período e o outro, né? Porque, por exemplo, esse, no entanto, que traz uma perspectiva da adversidade, ele liga o primeiro período que nos diz que a internet foi uma coisa positiva para a gente, foi um avanço para a nossa comunicação e para a nossa informação, mas vejam o peso do no entanto. A gente tem isso, que é um fator positivo, mas tem, mesmo assim, a venda dos dados, que é um fator negativo, que é um problema. Então, quais são os conectivos que normalmente a gente usa para dar esse peso, essa diferença entre algo positivo ou algo negativo, entre algo bom e algo ruim, entre uma situação que seria ideal e uma situação que é a real, entre uma ressalva que você vai fazer em relação a alguma situação. Então, são esses conectivos mesmo. No entanto, que está aqui, o entretanto, que está aqui embaixo, ver se tem mais aqui, né? Não, só vislumbra esses dois aqui. Mas, no entanto, entretanto, mas, porém, todavia, etc. Né? Aqui nós temos o apesar de, que soma, né? Aliás, que traz também, aliás, esse apesar de também traz esse valor, né, da adversidade. Existem muitos esforços, mas esse combate ainda é um desafio. Então, aqui, passei bem perto, estava bem perto aqui, o apesar de, que tem o mesmo valor do no entanto, só que ele é colocado de forma diferente, né? Há uma inversão nas orações aí. Mas vejam que o combate e a manipulação é algo que existe apesar dos esforços, é o que eu chamei há pouco de ressalva. Existem vários esforços para coibir, mas apesar disso, mesmo assim, a gente tem uma ressalva de que isso existe muito ainda. E por que eu só grifei aqui? Aí é um detalhe de natureza de construção mesmo, né? É a soma, a contração da preposição e, de, melhor dizendo, com o artigo os esforços, que aí vira essa contraçãozinha aqui, tá? Coibir que prática, isso aqui é o que a gente chama, né, de anáfora, aquela referência anafórica, a prática que já foi citada antes, que é esta aqui, né, a venda de usuários, foi dita no período anterior, né? Então, aí é essa, porque é algo que já foi dito antes. Só para fazer um teste aqui com vocês, se a gente deslocasse isso aqui, aí é a ideia do laboratório agora mesmo, a gente deslocasse isso aqui para cá, por exemplo, aqui, qual é a prática? É o que está sendo dito na frente, né, galera? A venda de dados particulares, né? Isso sairia, essa relação de essa prática, seria com o termo que vem à frente, ou seja, seria uma antecipação, e aí sairia de anáfora para catáfora. Então, a gente usa para anáfora os pronomes demonstrativos com SS, mas usa para catáfora com ST. Então, que prática é esta? A que vai ser dita agora na frente do texto. É o que a gente chama de referência intratextual, algo que está dentro do próprio texto, né? Porque a gente tem outras perspectivas de referência extratextual, que é, por exemplo, aquela relação com localização física, né? Esta xícara e essa xícara, que está com alguém com quem eu esteja falando. Né? Aí é um outro tipo de referência, que é o que a gente chama de extratextual. Mas para aqui, para a redação do Enem, a gente usa muito esta aqui, a referência intratextual. E aí anáfora e catáfora. Então, esse é um ponto de atenção quando vocês forem usar os pronomes demonstrativos, esse, essa, né, este, esta e as suas variações. Usa-se o esse na maioria dos casos, porque na maioria dos casos, nesse gênero, a gente faz uma referência anafórica, né? A gente tem mais a incidência de anáfora do que de catáfora. O que é anáfora? A referência é um termo que já foi dito, que é como está no texto original, que eu vou voltar agora.
Tá? Então, esse é mais um outro detalhe. Veja que a gente está trazendo aqui alguns outros detalhes que são de natureza de coesão textual, né? Que tem uma ligação com os nossos conceitos gramaticais, né? Então, é importante a gente fazer o uso correto. E aqui, como é a conclusão do que ele vem dizendo do parágrafo, a gente vai fazer isso, ele vai fazer isso de forma intercalada, entre duas vírgulas, porque ele não está no lugar onde ele deveria estar, que era no início aqui do período. Se tivesse aqui, então seria, então, pode-se dizer, e aí sem a vírgula. Pode-se dizer o quê? Que é negligência, então é o complemento necessário que não pode ter vírgula diretamente entre eles. Mas, quando a gente desloca do local que seria o ideal, que é o início da oração, a gente deixa o termo, como está aí, intercalado, que é quando a gente chama, quando ele fica assim, entre duas vírgulas. E aí, vejam, o que é que ele faz? Além dessa conexão dentro dos próprios parágrafos, entre um período e outro, nós temos a conexão entre parágrafos, né? Esse em primeiro lugar e esse outro sim, fazem a conexão, né? Aqui no caso do em primeiro lugar, com a conexão com que ele aponta na introdução, porque ele diz que a negligência e o governo são dois argumentos, e aí ele já apresenta o primeiro, né? Traz de novo aquela relação de adversidade, olha, vejam, qual é a ideia, o que é o valor semântico desse entretanto. Ele diz que, segundo Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, é o que a gente chama de ideal, né? Aí, o que é que acontece no Brasil? O inverso, que é o real. Então, essa balança entre ideal e real, a gente vai medi-la através desses conectivos de natureza adversativa, né? Esses que a gente já falou aqui. Dessa forma, novamente, faz aquela conclusão que a gente citou, né? Em relação àquela lógica de causa e efeito, de causa e consequência. Lembram? Que a gente falou aqui, ó, essa privacidade, essa liberdade que eles têm, geram, né? Por causa disso, ó, gera-se o quê? O direito à liberdade, a ameaça e a influência sobre a nossa opinião. Eu quis destacar essa vírgula porque a gente tem um mito, vamos dizer assim, de que quando a gente usa o i, a conjunção aditiva i, a gente não usa a vírgula. Só que há uma situação em que a vírgula deve ser usada, que é quando a gente tem o i ligando dois termos, ou dois períodos, duas orações, melhor dizendo, duas orações com sujeitos diferentes. Uma coisa é eu dizer o seguinte: a opinião dos consumidores é influenciada e ameaçada. Percebam. Ó, vou colocar aqui. A opinião dos consumidores é influenciada e ameaçada. Quem é o sujeito desses dois predicativos aqui, influenciada e ameaçada? Quem é influenciada, quem é ameaçada? O mesmo sujeito, que é a opinião dos consumidores. Então, esse é um caso clássico em que não é necessária e, aliás, não é permitido o uso da vírgula. Aqui a gente tem uma situação diferente. A gente tem duas orações com dois sujeitos diferentes. A opinião dos consumidores é influenciada, né? Duas orações, inclusive, com a mesma estrutura, né? Sujeito, opinião dos consumidores, verbo de ligação é aquele verbo que indica estado, e influenciada, vejam que é o estado em que a opinião dos consumidores está. Aqui a gente tem a outra oração com outro sujeito, que é o direito à liberdade, desculpe, o direito à liberdade de escolha, que é o outro sujeito, tendo como núcleo direito, a mesma vez verbo de ligação e ameaçado, né? Por isso que está no masculino, porque ele se remete ao núcleo que é o direito. Então, direito é ameaçado. Tá? Então, por conta disso, essa vírgula aqui é necessária. Eu quis colocar isso porque é um detalhe que o Mateus, passa despercebido pela maioria das pessoas, mas o Mateus, de forma brilhante, observou, né? Então,
Não é por menos que é uma redação considerada nota 1000. Mas vejam, mesmo as redações consideradas nota 1000, em várias delas, a gente consegue ainda localizar alguns desvios gramaticais. Para ser uma redação nota 1000, não posso errar uma vírgula. Às vezes, e acontece muito, você pode errar uma vírgula, você pode ter um desvio, né, porque eles vão pegando pela média. São poucos desvios, ou quase nenhum, né? E porque é difícil a gente ter desvio zero, tá? Para ser bem sincero com vocês. Mas, assim, essa é uma redação muito redondinha. E aí, parabéns, o Matheus. Aí ele faz a ligação desse parágrafo de desenvolvimento com o outro, né? De um argumento com o outro, né? Esse também é importante, quando ele diz, ó, a busca pelo ganho pessoal também pode ser apontado como responsável pelo problema. O também, né, indica a inserção, e nós temos, além do ganho pessoal, outros problemas. Tá? Então, tem uma função também muito importante para a progressão desse texto, e para a compreensão mesmo. Dessa forma e desse modo, tem, como eu já disse anteriormente, uma função similar, né? Dentro da estrutura dos dois parágrafos, que ele construiu os dois parágrafos de desenvolvimento com estruturas similares mesmo, né? O portanto, que traz a conclusão, né? Portanto, então, sendo assim, que aí ele faz aqui também o uso do outro sendo assim, que faz também uma outra conclusão, né? Aqui essa prática é, novamente, a ocorrência da anáfora, né? De que prática nós estamos falando agora? É a prática, né, que é o problema que a gente está trabalhando aqui, a venda de dados, né? Essas práticas de venda de dados sejam punidas e que a privacidade seja assegurada. Então, vejam que esse pronome, junto ao substantivo prática, remetem, fazem referência a um termo que já foi dito antes no texto, que é a prática da venda de dados dos usuários. Tá certo? E aí, além disso, que é um dos nossos conectivos de maior uso, né, digamos assim, no sentido da conclusão, né? E, na verdade, desculpem, da sequência, né, da inserção de um outro ponto. Porque ele coloca aqui, né, da adição, tem aquele valor aditivo. Ele diz, a proposta número 1, e aí ele soma. Além disso, além dessa, né, temos mais um, então tem esse valor aditivo, né, de soma mesmo. Temos a outra proposta. O de conclusão é o afinal, que aí ele introduz, através dele, a citação do Rousseau. Tá legal, pessoal? Então, assim, eu tentei ser o mais breve possível para que a gente não adentrasse muito, né, ao limite do horário de 1 hora, mas gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma informação que ficou dúbia, alguma sugestão, alguma observação sobre isso. E aí já fica de antemão combinado, né, que a gente na próxima segunda vai fazer aquela análise, né, de um dos textos que vocês me enviarem e vai trazer um pouco um trabalho sobre as estratégias argumentativas, né? Citação, dados estatísticos, causa-consequência, enfim, uma infinidade aí, mas que a gente vai escolher as principais. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Acredito que consegui trazer o que eu tinha proposto para o nosso momento de hoje. Claro que não é pouca coisa ainda no sentido de melhorar a nossa qualidade da construção desses textos, mas é um passo, é uma contribuição. Lembrando que a gente não consegue fazer isso, né, num encontro só como esse, é um processo. Gostaria de deixar aberto aí para alguém. Duas propostas podem gerar confusão. Você fala, Jamil, duas propostas de texto? Eu vou tentar fazer em 2 momentos, tá? Eu vou trazer as estratégias argumentativas. Entendi agora. Não, Jamil. Desde que você siga aquele roteiro. Qual é o roteiro? Vou colocar aqui, ó.
não vou dizer um roteiro, mas é uma linha de raciocínio em relação a que perguntas eu vou ter que responder. Quem, o que, né? Ó, quem vai fazer a intervenção? O que vai ser a intervenção? Né? Em que consiste a intervenção? Né? Como vai ser feita? Detalhar de alguma maneira, né? De qual é o meio de construção disso? Como é que isso vai acontecer? Né? E por quê? Aliás, para quê? Melhor dizendo, para quê? Qual é o objetivo, né? O que é que ela vai gerar como resultado? O que é que ela vai impactar? E, claro, o porquê também é importante, mas pode ser um elemento que qualifique melhor o seu texto, mas que não é tão necessário quanto os outros. Tá? Então, a gente pode colocar essas 5 perguntinhas aí como 5 perguntas essenciais no detalhamento da minha proposta de intervenção. Agora, a quantidade, se uma ou duas, desde que você faça dessa maneira, não vai gerar confusão. Porque, por exemplo, vocês perceberam aqui, no exemplo do Matheus, que ele deixou bem claro, né? Quem ia fazer, até disse o porquê cada agente vai fazer. Então, uma, duas, até 3, mas acho que 3 já é mais complicado por conta da nossa limitação mesmo do gênero, né? Aquele limite das 30 linhas. Isso pode gerar um espaço menor para argumentação. Então, para ficar mais equilibrado, eu acredito que 2 é um número que atenda bem, tá? Mas pode ser uma só mesmo, e aí, sendo uma, você tem um espaço maior para detalhar melhor esses 5 pontos. E aí pode ser uma construção mais efetiva. O importante também é colocar o seguinte, que a gente tente fugir daquilo que é muito óbvio, daquilo que todo mundo aponta como solução. Então, também é considerado o fato de você propor algo que seja novo, que seja diferente, que seja original. A gente sabe que às vezes não é possível, né? Dependendo do tema, do nosso conhecimento sobre ele. Mas sendo possível, é muito bom. Que a gente tente fugir dos clichês, melhor dizendo, né? Os clichês no sentido de, por exemplo, a campanha, eu costumo dizer que campanhas de, de mobilização, de conscientização são importantes, tá? Mas são muito clichês. Então, se você tiver pelo menos uma outra intervenção para somar, beleza. Mas se você deixa uma construção, conclusão só com a proposição dessa, na minha avaliação, eu sugiro que fica uma sugestão muito pobre, porque é um clichê que serve para tudo, se a gente observar. Se a gente observar todos os problemas que são colocados em todas as redações do Enem nos temas, tem como possibilidade de intervenção campanhas publicitárias, campanhas de conscientização. A conscientização, que eu quero dizer, é essencial para todos os problemas, né? Então, por isso que é muito clichê. É bom colocar? Tá, tudo bem, mas que eu tenha outras proposições menos clichês, mais originais, mais específicas para o problema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente põe só ela, beleza, você pode ter ali uma boa avaliação até no seu texto, mas dificilmente vai ser 1000, porque acaba ficando um pouco pobre a sua proposta de intervenção. A Isabela colocou com outra nomenclatura, que é legal também. A agente, a ação, a finalidade, modo, meio e detalhamento. Muito bem, Isabela. São nomenclaturas diferentes, mas que atingem o mesmo objetivo. Mas é importante porque, às vezes, vocês conhecem várias nomenclaturas, né? A gente tem vários conteúdos muito bons na internet, e até dos nossos próprios professores também, né? No nosso campus, nas escolas de vocês, enfim, colegas que aqui estão. Mas, independentemente de nomenclatura, a ideia precisa ser a mesma, e é essa ideia que a gente precisa absorver. Ok, eu posso tirar. Alguém quer mais algum detalhe sobre o texto? Muito bom. Obrigado, Isabela Muniz, pela sua colaboração também aí, né, jovem?
Eu vou tirar a apresentação aqui para a gente se ver melhor, tá bom? Eu ver vocês aqui. Eu queria fazer um pedido. A gente está finalizando, minha gente, mas antes da finalização, e Marcinho, eu queria, se fosse possível, né, na medida possível, que, sei lá, vocês pudessem aí abrir uns 2 minutinhos as câmeras para a gente dar um tchau, mesmo que virtual, para a gente terminar esse encontro de uma forma positiva e aguardá-los na próxima segunda, com fé em Deus. Vamos lá? Cadê vocês? Eu só estou olhando aqui para um monte de... aí apareceu o Jamile. Vamos lá, só 2 minutinhos. Bom, enquanto o pessoal aparece aqui, eu gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês, dizer que a gente está sempre disponível aqui, todas as dúvidas podem ser enviadas para a gente, e dizer que foi muito bom esse momento com vocês. Quero me despedir, dar um grande abraço e pedir que vocês participem também dos nossos outros webinários aqui dentro da nossa programação. Um abraço, um beijo para todos vocês. Valeu!